né? A gente vê ondas aonde? No mar, né? Numa superfície, né? Numa superfície, né? Líquida, muito comum, né? No mar, no lago, numa piscina. Isso hoje eu tô, né? Joia, a gente pode ver ondas também, por exemplo, né? Eu estou falando aqui, a minha corda vocal ali dentro, ela está vibrando e está mexendo com o ar dentro aqui da minha cavidade, né? Bucal. O ar vai vibrar com a mesma característica da vibração da minha corda, né? E isso vai se propagar. Isso é uma onda, né? Isso é o que a gente chama de som, tá? O som é uma onda também, tá? É algo associado, como vocês já estão vendo aqui, é uma vibração, um movimento de oscilação, né? Você tem esses caras que estão aqui, são ondas que a gente chama de ondas mecânicas, tá? Mas outro tipo de onda, luz, tá? Luz é uma onda diferente, né? Vou até colocar uma outra cor aqui, né? Luz é uma onda diferente, tá? Um exemplo de luz, né? Também é a mesma coisa, né? Ondas de rádio, escutando rádio, ou até mesmo, né, pelo celular, que você está fazendo ondas de rádio, conexão do seu aparelho até uma antena, não é isso? São ondas de rádio. O que mais que a gente pode falar, né? Pessoal aí que vai ao médico, né? Raio-X, tá? Tudo isso que está aqui são ondas, só que são ondas diferentes das mecânicas. São as ondas eletromagnéticas. Em física 3, a gente vai ver isso, tá? Como é que a gente gera uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética, ela é um campo elétrico que varia no tempo, a intensidade dele vai aumentando e vai diminuindo, tem uma oscilação, pode ser senoidal, pode não ser, pode ser aquela cara triangular ali variando no tempo, pode ser quadrada, né? Joia? Pode ser o que você conseguir imaginar, desde que ela seja, de certa maneira, periódica, tá? E aí, o que acontece quando a gente tem um campo elétrico variando no tempo? Lá em Física 3, a gente vai aprender que um campo elétrico variando no tempo gera um campo magnético ortogonal a ele. O campo elétrico varia, gera um campo magnético. Se o campo elétrico está variando, oscilando, o campo magnético que ele gerou também vai oscilar, também vai variar. Só que, o que acontece quando um campo magnético varia no tempo, ou seja, oscila? Ele gera um outro campo elétrico que vai variar no tempo. Esse outro campo elétrico que varia no tempo gera um outro campo magnético que varia no tempo, perpendicular. O que eu tenho aí? Uma onda que se alimenta dela mesma. Campo elétrico gerando campo magnético, gerando campo elétrico, gerando campo magnético, que vai se propagando no espaço. Tá? E aí a gente tem, então, ondas mecânicas, né? Ondas eletromagnéticas, e um terceiro tipo de onda, tá? Que são, né, as ondas de matéria. Talvez aqui um pouco mais abstrato, né? Isso aqui é lá da quântica, tá? Vocês vão aprender em Físico-Química 3, né? Que, né, a natureza, quando eu digo natureza, é qualquer coisa na natureza, tem um comportamento dual. Ela se comporta como partícula, as coisas se comportam como partícula e também como ondas. Você tem a dualidade onda-partícula das entidades na natureza, tá? Então, você pode pensar num elétron, né? Um elétron tem massa? Tem. Se tem massa, então, quando você visualiza um elétron, você pensa numa bolinha, né? Com massa e tal. Aí tem carga, então aquela bolinha, aquela matéria, né? Tem além da sua massa, tem também carga, né? Vocês vão descobrir, né, que tem spin. O que é spin? É um momento de dipolo magnético. Vocês vão aprender lá em Física 3. É como se ele fosse um imãzinho, né? Além de ter carga, está magnetizado, vamos pensar assim, né? Joia? Então, é algo físico que você pensa assim, ó, é uma bolinha com essas características todas.
Porém, né, no início do século, fim do século XIX, início do século XX, começou-se a descobrir que os elétrons, né, eles se comportavam também como se fossem ondas, tá? E da mesma maneira, né, ondas eletromagnéticas, também lá no início do século XX, os caras começaram a descobrir que é o seguinte, também se comporta como partícula, tá? E esses caras aqui, esses dois aqui, né, e outras ondas mecânicas também se comportam como partículas. Tudo, na verdade, tem essa dualidade onda-partícula, tá? Qual é a partícula de uma onda? Como é que é o nome de uma partícula de uma onda eletromagnética? É o fóton. Qual é a partícula de uma onda mecânica? Não tem o som. Uma onda mecânica, ela vai ser discretizada, vai ter partículas que a gente vai chamar de fônon. Fonoaudiólogo, né, do som, tá? Então, as ondas de matéria, tá, são essas ondas que os caras descobriram lá no início do século XX, associadas a partículas materiais, elétrons, prótons, átomos, tá? Eu mesmo, tá? Qualquer partícula material também tem um comportamento ondulatório. E quando a gente trata esses elementos, né, como ondas, né, então a onda associada a essas partículas são o que a gente chama de ondas de matéria, tá bom? Qual é a característica principal, ou que distingue, né, principalmente, né, as ondas mecânicas das ondas eletromagnéticas? Uma onda mecânica, ela precisa de um meio físico para se propagar. O som se propaga onde? No ar, se propaga no sólido, no líquido, né? É justo que a gente aprende lá no ensino médio. Vai para a Lua, o cara grita, adianta alguma coisa gritar? Né? Não tem ar lá para o som se propagar. O pessoal assiste Star Wars, né? Ou qualquer outro. Star Wars que é mais icônico, né? Aí tá a nave lá naquelas batalhas espaciais lá, aí a nave pega e pá, explode, aí você escuta aquele barulho da nave. Pô, não tem ar lá, não tem nada para propagar o barulho, né? Então, aí eu fico pensando também, combustível explode, será que tem oxigênio, né, ali, sei lá, né, não conhece a tecnologia dos caras, mas uma onda, ela precisa numa superfície líquida, né, ou numa corda, tá, né, um violão, uma guitarra, né, um instrumento acústico, né, precisa, né, dali da corda para poder existir, tá, então, a onda mecânica, ela precisa de um meio físico, enquanto que uma onda eletromagnética não precisa de meio físico para existir. Como assim? Como é que uma onda se propaga, uma onda eletromagnética se propaga? Uma luz, né? Sai luz lá do Sol e chega até aqui no nosso planeta, não é isso? Atravessando um meio aí vazio, interestelar, né? E que vem através do que essa luz? Ela vai vibrando o quê? Não, falei para vocês, ó, um campo elétrico gera um campo magnético, campo magnético gera um campo elétrico, e não precisa de ter nada ali, tá? E não precisa de ter nada ali para poder só o campo elétrico e o campo magnético se, se, se realimentando, né? Então, esse cara que não precisa, né, de meio, não precisa. Vamos escrever direitinho. Professor, mas se essas ondas de rádio não precisam de um meio para se propagar, geralmente as torres de rádio são instaladas em altas altitudes. Se não precisa de um meio, é só por causa dos prédios mesmo, das Só. Porque barreiras? assim, você quer colocar, das barreiras físicas, Só para entender melhor. né? Então, aqui vai irradiar para todas as direções, né? Joia? Todos os lados. Essa representação minha aqui da onda, né?
Mas eu quero atingir o camarada que está aqui do lado. Né? Será que tem uma visada? Consigo chegar. Agora, se eu colocar a antena aqui, né? Tem um obstáculo no meio do caminho. Tem a montanha no meio do caminho. Não vai chegar lá no carro, entendeu? Só por causa disso. Beleza. Visada direta. Então não precisa de um meio material, beleza? Tá? São essas características. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de ondas, tá? Ondas mecânicas, precisam de meio material para poder, né, existir, para se propagar. As ondas eletromagnéticas já são distintas, diferentes, porque elas não precisam de um meio material, né? São oscilações entre campos elétricos e campos magnéticos. Nós temos as ondas de matéria associada, né, ao comportamento dual de partículas materiais. O comportamento dual comportamento onda matéria. Peguei uma garrafa d'água aqui, tá? Dá licença. Molhou tudo aqui. Beleza? Então agora vamos focar em quem nesse capítulo aqui? Nós vamos focar nas ondas mecânicas que estão aqui. Hugo, boa noite. Eu Boa tenho noite. uma dúvida. Nós, assim, emitimos, dá para ver a gente com infravermelho, não dá? Uhum. Isso seria algum tipo dessas ondas que a gente... Então eu posso perguntar aqui para você, Mário, olha só. Tudo que está aqui, ó, luz, né? Ondas de rádio, raio-x, são todas ondas eletromagnéticas. O que distingue, né? Por exemplo, quando eu falo luz, eu estava mais pensando aqui em luz visível, vermelho, azul, verde e tal, né? Mas pode ser o infravermelho, como você está dizendo, certo? Né? O que separa, o que diz, né? Onda de rádio, de raio-x, da luz do espectro visível que eu enxergo. Tudo é onda e tudo é onda eletromagnética. Entendi. A separação seria a frequência com que é gerada. A frequência dessa onda, tá? Aham. Por exemplo, eu não gosto de frequência, a gente vai definir aqui, tá? Eu não gosto, mas é usual a gente não se referir à frequência, é usual a gente se referir ao comprimento de onda. É um termo que eu vou definir com vocês hoje, tá? Ele é a velocidade de propagação da onda, depende então do meio, dividido pela frequência. O verde, para você ter uma ideia, né? O verde, ele tem um comprimento de onda, claro, vai ter uma faixa, que é verde, mas ele está em torno de 500 nanômetros. Nano quer dizer 10 a menos 9 metros, tá? O verde, tá? Que é mais ou menos o meio do espectro visível nosso. Ondas de rádio, aí depende. Né? Vamos falar que é FM. FM, o comprimento de onda é da ordem de centímetros, tá? Então, assim, quase que 1 metro, 100 centímetros. Um centímetro aqui é o 10 a menos 2, né? Joia? Mas tem as ondas AM, lembra disso? Né? As rádios AM, tem as ondas curtas, tá? Essas aí são variações de comprimento de onda. Onda AM já tem comprimento de ondas maior do que, não é centímetro, é metro. Ondas curtas, rádio amador, aí é dezenas de metros, tá? E raio-x? Raio-x vai ter comprimento da ordem de picometros, tá? O que é picometros? Pico é 10 a menos 12 metros, tá? Então, o que muda é o comprimento de onda. Certo, entendi agora. Obrigada. Imagina. Então, vamos focar aqui. Então, primeira coisa agora, tipos de ondas mecânicas. Existem 2 tipos de ondas mecânicas.
Você tem as ondas mecânicas transversais, já vou explicar isso, e as longitudinais. Exemplo de ondas transversais. A onda numa corda. Pensar numa corda esticada aqui, tá? Aí ela está esticada. Aquela brincadeira que todo mundo já fez um dia na vida. Pegou uma corda, ou então pegou uma corrente, né? E aí você está com ela esticada, e aí você dá uma chacoalhada nela. Você perturba a corda, né? Então, você levanta, né? Daqui, você levanta um lado dela aqui assim, e deixa, né? Dá aquela levantada aqui na ponta da corda, né? Levanta e baixa. Aí, o que acontece? O que você vê? Você vê aquela perturbação, aquela, né, chacoalhada sua, se propagando pela corda, não é isso? Então, você vai ver, né, a onda, a perturbação, se movimentar para cá com uma determinada velocidade. Vou chamar esse cara aqui de velocidade da onda. A onda, então, está se propagando ao longo da corda. Mas o que é a perturbação, a chacoalhada que você deu? A chacoalhada que você deu, a gente enxerga, na verdade, assim, a corda está na sua posição de equilíbrio, como estava aqui no começo. Quando a gente chacoalha ela, né? Quando a gente chacoalhou ela, vou colocar o pretinho aqui. Aquela chacoalhada, aquele morrinho, vai embora. Mas o que significa esse morrinho aqui, indo para cá, né? Para a direita. O que está acontecendo é que, né, as partes da corda, as partículas que compõem a corda, vamos falar assim, né? Ele não gosta que eu faça bolinha de jeito nenhum, esse cara, né? As partículas, na hora que o pulso passa, o que acontece com essas partículas, as partes que compõem a corda? Se movem para cima. Essas são as velocidades das partes das cordas, tá? Então, observem aqui o seguinte, eu poderia ter feito também para cima e para baixo, aí você vai ver uma cobrinha correndo, né? Aí a brincadeira cada um faz. A cobrinha significa que o quê? A corda está na sua posição de equilíbrio, o pulso, né, faz as partes que compõem a corda subir, e depois, se eu puxar para baixo também, né, sobe, então os pulsos sobem, depois elas descem a partir da sua posição de equilíbrio e voltam. Então, o movimento das partículas que compõem o meio material, em que o pulso, a onda está se propagando, eles se movimentam, né, de forma, né, perpendicular ao pulso. Para cima aqui, né? Enquanto que, né, aqui você tem a velocidade da onda e aqui a velocidade das partículas, ou para cima ou para baixo, eles são perpendiculares. Transversal quer dizer isso, né? Quer dizer perpendicular. O movimento das partículas, né? Perpendicular ao movimento do pulso, da perturbação da onda. Joia? Exemplo isso também é a onda na superfície da água, né? De uma piscina, o que seja, né? A superfície ela tá reta aqui, você joga a pedra aqui, a superfície, os pontos que compõem ali a superfície, né? Vamos dizer assim, as moléculas de água que compõem a superfície, eles, à medida que a onda vai se propagando de onde caiu a pedrinha, eles vão mexendo de que jeito? Sobe e desce, né? O movimento deles é perpendicular ao movimento da onda do pulso, né? Se propagando pela superfície da água. Você pode pensar assim, ó, coloca uma rolha, né, em cima da superfície da água quietinha lá e joga uma pedra, né? Então, o que você vai ver? Na hora que vem, né, o pulso ali, né, da onda se propagando, você vê a rolha fazendo o quê? Subindo e descendo, né? Então, o movimento dela é nessa direção, na vertical, enquanto o pulso, que eu estou chamando, né, de pulso da onda, né, está se propagando na horizontal. Isso que é onda transversal. Onda longitudinal, beleza? Onda longitudinal agora. Onda longitudinal, alguém já consegue ver o que significa? Exemplo desse cara aqui é o
som. E o exemplo do som é mais fácil da gente pensar num pistão. Eu tenho aqui tipo um êmbolo, né? De uma seringa de vacina, pode ser qualquer uma, Coronavac, Sputnik, né? O cara tá delirando já com a vacina, né? Aí aqui o que que tem? Tem aqui ar, né? Vai. E aí o que que a gente faz, né? A gente pega, tá ali paradinho, tá quietinho. Eu pego e dou um pulso, perturbo, empurro o ar com o êmbolo, né? Então eu tiro ele da posição de equilíbrio dele aqui. Né? Então agora eu só queria desenhar do mesmo tamanho, né? Aí eu tiro. Ué? Apanhando ainda com esses caras. Agora eu pego ele aqui e empurro para cá. O que que vai acontecer nessa região? Imediatamente aqui, ó, ele estava aqui. Ele estava aqui pertinho, né? Agora, o que vai acontecer com o ar aqui? Vai aumentar a densidade. Você empurrou o ar que estava nessa parte que estava aqui, você empurrou ele para frente. Então, aumenta a densidade. O que é densidade? A gente já viu isso? É a quantidade de massa por unidade de volume. Você empurrou o ar, então ele se move para a direita. Então, aumenta a pressão ali. O que vai acontecer? Né? Aumentou a pressão que está aqui. O que vai acontecer agora? Esse cara, esse pulso, esse aumento de pressão, vai se propagando para a direita, né? Mas o que significa, né? As partículas que compõem o ar aqui, que está aqui dentro, né? Que tipo de movimento elas vão fazendo? Então, tem partículas aqui. O que aconteceu? Voltou. Né? As partículas que estão aqui do ar, elas estão ali, vou colocar em, né, uma do lado da outra. Mas o que acontece? Quando você empurra, né, a partícula que está aqui se move para cá, não é isso? Né, aumentando a densidade. Ela empurrou, ela vai movimentar para a direita. O pulso vai se montar para a direita. Então, aqui você tem velocidade da onda na horizontal e as partículas se movimentando para direita também, né? Tá entendendo, então, que agora a onda vai se propagando na vertical e o movimento das partículas se comprimindo também é o quê? Na vertical. Então, essa é a característica de uma onda longitudinal. O pulso vai propagando aqui, ó, enquanto vai se movimentando, vai andando, enquanto que na onda transversal vai tendo movimento, assim, enquanto ele vai se propagando para a minha direita. Entenderam as características principais aqui? Distinção entre elas? Fixar melhor, deixa eu ver se eu consegui pegar a ideia. No caso da corda, eu tenho dois eixos, né? Aí, eu estou falando de onda de som, eu uso os três eixos, ou seja, a onda se movimenta tanto no XY como no Y
Não, X. do jeito que está aqui dentro do êmbolo, eu só estou considerando o movimento em X. Quando eu empurro ela para cá, as partículas de ar vão vir para cá. Uhum. Aumentou a pressão aqui, qual que é a ideia? Ele vai empurrar o próximo gato, o pulso veio para cá. Aumentou a pressão aqui, vai empurrar dessa de cá, o pulso veio aqui. Aumentou a pressão aqui, ele empurra o cara aqui. Então, como é que está o movimento das partículas? Ao longo da direção que está propagando o pulso, na direção vertical, horizontal, que é agora. Então, ele vai se movimentar aqui, enquanto o pulso está se movimentando aqui, da minha esquerda para a minha direita, na horizontal. Enquanto na corda, as partículas vão se movimentando na vertical, enquanto o pulso vai se propagando na horizontal. Ok. Né? Eles são ortogonais na transversal e na mesma direção, né? Na longitudinal. Não, beleza. Ok. Em ambos os casos é XY. No caso da longitudinal, só faz sentido falar de X, no caso, aí só horizontal. Né? Beleza. Tá? Então, o que a gente precisa? Tá bom, vamos seguindo, então. Vou dar um exemplo agora, né? O que a gente precisa, né? Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Né? Então, só para colocar aqui um texto que eu já tinha anotado. Né? Então, assim, a medida, para ficar registrado, né? A medida que a onda, ou, né, no caso dos exemplos que eu estou dando aqui, eu estou dando exemplo só de um pulso, tá? Né? Se propaga. Deixa eu, só um minutinho para mim, vou sair aqui e já eu volto. Voltei. Então, à medida que o pulso se propaga, né, as partículas que compõem, né, já estão falando de ondas mecânicas, né? As partículas se movem, né? Perpendicular, na direção perpendicular, desculpa. Perpendicular. A direção de propagação da onda, ou no caso do pulso ali, nas ondas transversais, né? E a mesma coisa, né? É o mesmo texto que está aqui. É a única coisa que eu vou fazer. Na direção paralela à direção de propagação do pulso nas ondas longitudinais. Só isso que muda, tá? Para ficar registrado. Bom, né? Como é que eu faço um pulso? Como é que eu crio o pulso? E se eu me repetir no tempo, como é que fica a onda? Tá? A onda é algo que se repete no tempo. Um pulso é que nem a brincadeira da corda. Vou lá e dou um pulso, tá? Né? Como é que eu posso fazer, né?
a gente tem que pensar que eu estou falando, eu vou precisar de, né? Então, o que que é a onda? Do jeito que eu estou falando aqui, a onda mecânica, né? Ela precisa de uma, tá lá paradinha a superfície do líquido, né? Do lago. Para criar a onda ou criar o pulso, o que que você precisa fazer? Jogar uma pedrinha lá. Ah, vou lá com o dedo e tum. O que que eu estou fazendo? Por exemplo, também numa corda, no violão, a corda está esticadinha lá. Para colocar um pulso ou uma onda naquela corda, o que que você precisa fazer? Tem que ir lá e dar um peteleco na corda, pelo menos, não é isso? O que que você está fazendo? Que nome que a gente dá de maneira mais técnica para jogar a pedra no lago, para dar um peteleco na corda? A gente está dizendo que é uma perturbação, tá? Então, para gerar, para criar a onda, a gente precisa perturbar um meio, tá? Beleza? Essa é a palavra que eu vou usar. Tá? Então, as ondas ocorrem, né? Quando, né, o meio é a corda, o líquido no lago, né? Cada caso é um caso, né? Quando o meio, né? Então ele é perturbado, ou seja, né? Quando ele é tirado da sua tranquilidade, né? Quando o meio, ele é na sua tranquilidade. Qual que é a palavra mais técnica para isso? Quando ele é tirado da sua condição de equilíbrio, né? Quando o meio, né, é tirado, a gente tira ele da condição, né, ou da situação de equilíbrio. A corda tá lá quietinha, vou lá e dou peteleco. Tirar, né, da situação de equilíbrio é o que eu chamo de perturbar, né, o meu sistema. Tá? Então, isso é importante, porque isso que está aqui diz muito para a gente, tá? Tirar da situação de equilíbrio. Então, se tem equilíbrio, então vamos pensar o que a gente falou no capítulo anterior, no tópico anterior sobre equilíbrio. O movimento de oscilação, de vibração, ele se dava sempre ali, nos exemplos que a gente deu, né? No sistema massa-mola, ou então no pêndulo simples, né? Ao redor de um ponto de equilíbrio. Se eu pensar bem, uma onda é um movimento, as partículas por exemplo, uma rolha que está na superfície de um lago, quando passa uma onda lá, né, a rolha sobe e desce, à medida que a onda vai passando, ele vai subindo e descendo, e vai ficar num movimento que a gente já estudou no tópico anterior, subindo e descendo. Esse tipo de movimento é esse? É um famoso vai e vem, é uma oscilação, é uma vibração, não é? E movimento de vai e vem, movimento de vibração, ocorre sempre ao redor de um ponto, de uma condição aqui de equilíbrio. E outra característica importante no outro tópico, não basta ser só uma condição ou um ponto de equilíbrio, né? Tem que ser um equilíbrio, o quê? Estável. Equilíbrio estável significa que ao redor dele tem o quê? Forças restauradoras, que tentam fazer com que o sistema saiu da posição de equilíbrio, ele volte para o ponto de equilíbrio. Lembra disso? Restauradores no sentido de restaurar a posição de equilíbrio ou a condição de equilíbrio. Né? Lembraram um pouco disso? Então, o que está escrito aqui tem tudo a ver com a importância dessa questão. Né? Vamos dar um exemplo disso, né? Corda, né? São os estados de equilíbrio. Né? A gente pode ter a corda,
esticado. Né? Ou seja, né, você tem ali, só para ilustrar direitinho, a linha reta. Tá? Como eu tentei desenhar aqui a linha corda reta, esticada. Tá? 2, no caso né, do som no ar, você pode também estar se propagando no líquido, né? Mas você tem ali a pressão, né, homogênea. O que é homogênea? Pressão igual em todos os pontos, né? Então, é o que eu tentei desenhar aqui, tá tudo o ar igualzinho aqui. Quando eu empurro o ar, essa região aqui, ela aumenta a densidade e, portanto, aumenta a pressão aqui dessa região imediatamente perto do êmbolo, né? Então, agora a pressão não é mais igual em todo o volume aqui do da minha seringa, né? Do meu sifão ali, né? Só para a gente ter uma ideia. Né? E aí, a perturbação, como é que é? Ela ocorre, né? A gente faz o quê? Na ponta da corda, no êmbolo empurrando, na superfície do lago, vou lá e jogo uma pedrinha num ponto. E aí, o que acontece? A perturbação se dá em um ponto, né, do meio, e a partir daquele ponto, a perturbação vai se propagando. Não é isso que ocorre? Eu chacoalhei a corda ou a corrente num ponto, não onde eu peguei ela na ponta da corda. Fiz a perturbação e a perturbação foi se propagando, né? Joguei a pedrinha no meio do lago, aí o anelzinho da onda vai se propagando a partir, né? Do ponto, né? Ocorre em um ponto, ou se dá em um ponto do meio e se propaga, né? A partir dali. Isso que está acontecendo, né? Dali para outras partes do meio. Vamos pensar numa corda, que é o exemplo melhor que tem para a gente ver essa questão da posição de equilíbrio, né, e de força restauradora. Né? Pensando então na corda esticada. Pensando aqui num ponto da corda. Sobre esse ponto aqui, se eu der um zoom aqui, ela é, né? Eu vou ver, apesar de ser um ponto, mas a corda está ali. Né? Desse lado daquele pontinho, para aquele pedacinho ali estar esticado, precisa de ter a ação de uma força puxando ele. Tem uma força aqui, e do outro lado, para esticar, tem que ter outra força, ou seja, você tem outra força do lado de cá. É um cabo de guerra, a corda. Estou puxando para o lado direito, estou puxando para o lado esquerdo, ela estica, ela sai do lugar, depende. Se a força da direita for maior do que a força da esquerda, é o cabo de guerra, começa a se mexer para cá. Se as forças são iguais, ela fica parada. No caso aqui, está parado. Então, a força do lado direito é igual à força do lado esquerdo, elas são iguais. Que nome que a gente dá para essa força aqui? Essa força que está aqui esticando a corda é a tração. A tração é ao longo da corda. Agora, se eu pegar agora e fazer isso, né? Eu tirei ele, vou até desenhar um pouco mais para baixo. Não gosto.
Eu tirei meu ponto da posição de equilíbrio. A corda estava esticada, estava em equilíbrio. As duas forças são iguais, então a somatória das forças que agem sobre o meu ponto ali é igual a zero. Se é igual a zero, então a gente está no equilíbrio. Agora, trouxe ele aqui para cima. Eu peguei e puxei a corda. Puxei a corda. A corda estava aqui no equilíbrio, eu puxei aquele ponto para cima. Agora, o que que acontece, né? Se eu dou um zoom aqui, né? Não vou ter espacinho para fazer aqui, né? A corda ali, exagerando, né? Ela tá assim, ó. Concorda? Né? Então, agora, a força ao longo da corda, do lado de cá, vai estar aqui e vai estar aqui, né? Então, vai ter uma força desenhando aqui e outra força exagerando para cá. Agora, essas duas forças, esses dois vetores, do jeito que estão ali, né? Vou melhorar aqui. Para cá. São iguais em módulo, mas a soma deles dá zero. É uma soma que eu tenho que levar em consideração, que é vetorial. A soma agora deles aqui não vai ser mais zero, vai ter uma resultante, né? Vou ter que decompor, então eu vou ter uma componente para cá, e esse cara, quando eu decomponho, tem outro cara ali, né? Esse cara aqui vai ter uma componente para cá, o cara tem uma componente para cá. Ou seja, na horizontal, a somatória de forças tem que ser zero. Por quê? Porque o ponto não está indo nem para a direita nem para a esquerda. Né? Mas, agora, na vertical, a soma desses dois caras na mesma direção vai me dar o quê? Vai me dar uma resultante de força para cá. Né? Esse cara que está aqui é a somatória, né, dos vetores na direção y. Né? Então, agora aqui, essa somatória é diferente de zero. Eu puxei para cima, apareceu uma resultante de forças aonde? Para baixo. Se eu fizesse o desenho, né, agora rebatido para baixo, em vez de ter puxado o ponto para cima, eu puxasse o ponto para baixo. A resultante de forças agora estaria em que direção? Para baixo ou para cima? A normal empurraria para cima? Não é normal. Normal é uma força de contato, né, de superfície. A resultante agora, a única coisa que eu tenho que fazer aqui, se eu tiver que desenhar esse camarada aqui para baixo, né, meu ponto está aqui, então agora as forças estão aonde? Vai ter uma força para cá e uma força para cá, e a resultante desses dois caras tem como vai dar alguma coisa para cima. Então, olha só, repare, quando eu, né, arrastei para cima, deslocamento vertical, a resultante foi, de forças, foi para baixo. Quando eu desloco para baixo, deslocamento vertical para baixo, apareceu uma resultante de forças para cima. Isso é típico do quê? Que nome que eu dou para isso aí? Força restauradora, né? Aqui é a minha posição de equilíbrio. Ele quer ficar na posição de equilíbrio. Quando eu tiro ele da posição de equilíbrio para cima, aparece uma resultante de força que arrasta ele de volta para baixo. Quando eu arrasto ele para baixo, a resultante de forças agora é para cima, fazendo com que ele volte para a condição de equilíbrio. Então, sempre uma onda, tá? E isso você vai ouvir, uma onda mecânica, ela precisa, para existir, né, um meio
mas não é qualquer meio. Tem que ser um meio elástico. Essa é a palavra. Lembrando da mola, né, da força elástica. Esse é um adjetivo, não é que tem que ter ali uma mola, não é que é elástico no sentido com aquele elastiquinho que a gente brinca lá de amarrar dinheiro, né, a gominha, não é isso, tá? É a propriedade elástica. A propriedade elástica está associada ao quê? A mola ao redor da posição de equilíbrio tem ali o quê? Uma força restauradora, né? Então, quando vocês ouvirem falar assim, ó, o meio tem propriedades elásticas, né? Então ele vai propagar ondas mecânicas através dele. Tem meios que são mais elásticos, tem meios que são menos elásticos. É o cada mola. Tem mola mais dura, tem mola mais molinha, né? Então, as características de propagação do som, né, de uma onda numa corda, vai depender das características do meio, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Entendeu o que eu estou falando aqui? Entendi, professor. Então, no caso aqui, o que eu confundi com força normal é interação de superfícies. O que faz a mágica aqui, o que faz o papel da força restauradora seria a atração. Isso. Puxa ela para voltar para o equilíbrio. Tá? Exatamente. Bom, seguindo adiante, não importando se a onda é transversal ou se é longitudinal, não importa. Todas as ondas, inclusive as de matéria e as eletromagnéticas, elas têm características importantes e que são comuns. Né? Primeira delas, tá? A velocidade de propagação da onda, como eu falei para vocês, depende só do meio. Né? O que ele pode ser um pulso, né? Que eu chamei também de perturbação. Né? A velocidade com que ele se propaga depende só no meio. Então, é uma característica do meio. Por exemplo, som no ar. Som, voz, assim, né? Se propaga no ar, em condições normais de temperatura e pressão, papapá, né? Com a velocidade de 340 metros por segundo. Beleza? O som dentro d'água. Pode, né? Você vê golfinhos, baleias, né? E todo mundo já brincou, talvez, de mergulhar e encher a boca e gritar embaixo d'água. Eu, pelo menos, quando era criança, eu lembro de fazer essas bobeiras, né? E você escuta o teu colega gritando dentro d'água, né? Você escuta o camarada bater, né? A propagação do som pela água. A velocidade de propagação do som na água, porque é um meio material mais denso do que o ar, e as moléculas estão mais coesas, lembra que eu falei para vocês do fluido? A ar é fluido, né? Líquido também é fluido. A diferença está ali na química, na ligação, né? Na interação entre as partículas que compõem o fluido, né? Ali, a velocidade de propagação é maior do que no ar. Sai agora do ar e vamos para um meio material, né? Ondas mecânicas na crosta terrestre, por exemplo, terremoto. Terremoto é uma vibração mecânica da crosta terrestre. Acontece lá no meio do oceano lá, tal, e ela vai se propagando, né? Essa é uma vibração. Tá aí através do meio material. A velocidade chega a ser de milhares, né, de metros por segundo. 5.000 metros por segundo, tá? Então, depende muito do material, né? Então, a velocidade de propagação, mesma onda sonora, né, uma onda mecânica, né, mudando o meio, muda a sua velocidade, né? Depende somente do meio.
tá? Uma coisa importante, uma observação aqui. Cuidado, né? O que eu estou falando é a velocidade de propagação da onda, do pulso. Não estou falando da velocidade de movimento da partícula do meio, tá? Tá? Claro que tem a partícula também tem que se movimentar, então ela vai ter a sua velocidade, mas não estou pensando nisso, estou falando da velocidade do pulso, da perturbação, né? Pelo meio. Tá? À medida que o pulso vai se propagando, as partículas vão vibrando na transversal, por isso são ondas chamadas de transversais. Né? 2. Tá? Se eu penso numa onda na superfície de um lago, e ali tem uma rolha, nessa posição, joga uma pedrinha aqui. Joguei uma pedrinha aqui, aí a ondinha vai vir. A onda vai vir, vai passar aonde está a rolha. A hora que a onda passa, qual é o movimento que você vê para a rolha? A rolha sobe, desce. A rolha, ela é carregada pela ondinha? Né? Não, né? Não é carregada. Né? A rolha sobe e desce. Né? A onda vem, o pulso vem. Vamos colocar assim, né? O pulso vem, pulsa a minha mão esquerda vem. A hora que chega na rolha ali, a rolha sobe e desce. O pulso continua e a rolha fica parada. Né? Essa é a característica principal de uma onda. A onda mecânica, ela não transporta, ela não carrega matéria. Né? A onda mecânica precisa de um meio material. Então, ela não sai carregando meio material onde ela está. Tá? Ela faz ele se movimentar, mas não carrega, não leva junto com o pulso, não leva junto com a perturbação o meio. Né? Pode perguntar, alguém está com o áudio ligado? Perdão, sou eu. Ah, tá. Esse aqui ia perguntar, não tem problema. Então, o meio não desloca junto com a onda. Né? Em outras palavras, né? A onda não arrasta, né? Matéria junto com ela. As partículas simplesmente o quê? Oscilam na onda transversal para cima e para baixo. No ar, as moléculas do ar, simplesmente eles vão oscilar, a onda está vindo na horizontal aqui, eles vão oscilar para a esquerda e para a direita. E vão ficar ali. Tá? Terceiro, né? O que é então que tá se movimentando? O que é o pulso? Não, vamos pegar e continuar com o exemplo da corda, talvez seja mais fácil, né? A gente visualizar. O pulso está aqui, ó. Então, inicialmente, as partículas que compõem, né, a corda, vamos pensar assim, elas estão o quê? Paradinhas na posição de equilíbrio. Chacoalhei ela, coloquei um pulso na corda, perturbei a corda, né? O que acontece com essas partículas? Elas saem da sua posição de equilíbrio. Não é isso? Elas se movimentam na vertical. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção? Antes do pulso, a velocidade delas era zero. Que velocidade é essa? É o que eu chamei de velocidade da partícula do meio material. Depois, na hora que a onda chega nelas, o pulso chega nessas partículas, elas passam a ter velocidade. É diferente de zero. O que significa estar parado e ter movimento, ou ter velocidade? Estar parado significa que a minha energia cinética é zero. E quando eu estou em movimento, a minha energia cinética é diferente de zero. Então pensem assim comigo. O pulso passa por mim, então de conta que eu sou uma partícula, né? O pulso passa por mim, eu me movimento e paro. E ele continua o caminho dele pela corda.
que aconteceu? Eu estava parado, não tinha energia cinética. Quando o pulso chegou aonde eu estava, ele, né, eu me movimentei, ganhei energia cinética, parei, perdi energia cinética. Mas o que acontece? Essa energia cinética, ela continua a se movimentar. Porque, na sequência, o camarada que está à minha direita se movimentou, parou. O da direita seguinte se movimenta e para. O outro ainda se movimenta e para. O que está indo para a direita junto com o pulso? Né? As partículas materiais não estão se movimentando. Ah, é o movimento que está indo, o movimento na corda, movimento transversal, perpendicular, não é isso? E ele está associado à energia cinética dessas partículas. Se o meio é elástico, ainda associado à energia cinética, tem uma potencial elástica. Enquanto ele está na posição de equilíbrio, a energia potencial elástica é nula. Quando você tira da posição de equilíbrio, né, saiu aqui da posição de equilíbrio, veio para cá, então quando você sai da posição de equilíbrio, você tem energia potencial. Então, o que está se propagando junto com o pulso, né, são energia cinética e potencial. Lembrando que o movimento desse camarada aqui na vertical é um vai e vem, um movimento harmônico, tá? É um vai e vem, desculpa, é uma vibração, que se o meio for elástico da maneira como a gente definiu, pode ser, né? Pode ser, se essa força restauradora aqui, que está aqui, né? Que está aqui, se ela for linear com o deslocamento, então pode ser um movimento harmônico simples, né? Mas eu tenho ali, então, associado, né, energia cinética e energia potencial, né? Então, à medida que está se movimentando o pulso, eu posso focar nesse conceito de energia, que já que não arrasta a matéria, né, o movimento dessas partículas num meio material que é elástico, então está associado a energias cinéticas e potencial elástico, tá? E é isso que está indo embora junto com o pulso, tá? Então, terceira característica, né? Para produzir a perturbação, você tem que realizar trabalho sobre o sistema. Ou seja, eu tenho que ir lá, a corda está em equilíbrio, eu tenho que tirar da posição de equilíbrio, eu tenho que arrastar o ponto da posição de equilíbrio. Então, eu realizei trabalho, tá? Força e deslocamento. Para onde que foi esse trabalho que eu realizei, essa energia que eu gastei? Tá? Enquanto eu estou esticando a corda, pode ser uma corda do violão, estou esticando ela aqui, né? É uma corda elástica, então tem uma energia potencial elástica. Eu solto, a potencial elástica vai ser convertida em cinética. Quando a corda passa pela posição de equilíbrio, 100% cinética, só que ela continua do outro lado, até parar do outro lado. Quando ela para do outro lado, potencial elástica. Aí ela volta. Não é isso que está acontecendo? Né? Eu realizo o trabalho. E, então, significa o quê? Né? Que para gerar o pulso, para gerar a onda, né? Eu tenho que dar energia para o meu sistema. Tá? Então, para produzir, vamos colocar assim, nas palavras como eu anotei aqui, né? Produzir, qualquer outra palavra, pode ser que não seja muito apropriado usar produzir, por isso que eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Para produzir, né, a onda, ou, né, o pulso, a perturbação, né? Energia tem que ser dada para o meio material, né? Então, eu tenho que realizar, né, trabalho, trabalho sobre o sistema, sobre o meio material. Beleza? Né? Então, uma onda, né, ela não carrega junto, né, matéria, né? Ela não carrega
matéria. O que está se movimentando na onda? As partículas. As partículas estão se movimentando, mas o que está indo na onda? As partículas se movimentam na vertical ou na horizontal, de acordo com, né, o exemplo que eu estou dando, né? Numa onda transversal, uma onda longitudinal, mas a direção de propagação da onda é aqui. O que está indo embora? Eu jogo a pedrinha lá no meio e aí eu vejo a ondinha indo embora. O que está indo? As moléculas de água não estão indo embora. O que está indo embora? Energia. Então, de maneira geral, professor, quando eu exerço trabalho sobre o sistema, a resposta seria a conservação da energia mecânica. Ele vai ficar oscilando entre energia potencial e energia cinética, que seria a terceira lei de Newton, que Onda mantém. mecânica. Isso. Isso. E o que está indo? À medida que está indo, o que tem? É energia mecânica do sistema. Eu realizei trabalho, isso é energia mecânica, força de deslocamento. Soltei, né? Ou se preferia o pulso. Eu dei um pulso, joguei para cima e para baixo a corda, a ponta da corda. Eu realizei trabalho, eu tive que realizar, aplicar uma força e deslocar minha mão. Se eu ficar parado, não acontece nada, tem que movimentar. Então eu tenho que realizar trabalho. Se eu ficar ali, poxa, inclusive, eu não sou desses caras, mas me veio à cabeça aqui agora. Não tem esse pessoal de CrossFit que fica com aquelas cordas gigantescas fazendo assim? Porra, velho, né? Eu garanto pra você que o cara ali, 10 minutinhos naquelas cordas, que é dessa bitola aqui, sai suado, não sai? Por quê? Porque realiza trabalho, tá gastando energia, não é isso? Então, você fez o pulso na corda, jogou o pulso na corda, né? A corda não vai embora. O que está indo embora é o quê? É a energia que você colocou aqui na ponta da corda. E de que forma essa energia está indo? Né? Na forma de energia mecânica. As partículas estão se movimentando para cima e para baixo, mas elas não estão indo embora com a corda. Simplesmente o que está indo é o movimento das partículas. Né? Esse cara, depois esse, depois esse, depois esse, né? Esse cara oscila, esse cara oscila, esse cara oscila o próximo, esse cara. Nem uma ondinha, né? Que a gente costuma brincar, né? Dá os braços aqui assim, aí vem a ondinha. Ô, a minha mão chacoalha do camarada que está ali do lado. Né? Então, sucessivamente, partículas por partículas, elas vão se movimentando porque uma vai fazendo trabalho na outra do lado de lá. Né? Então, o que está indo e se movimentando ali é a energia. Então, isso é super importante. Né? A onda, ela não carrega matéria, ela carrega energia. Meninada que agora, com esse calorão aí, vive lagarteando nas lajes, né? Passa aquele bronzeador, né? Fica lá, né? Deita lá. Com esse solzão que tá fazendo aqui, a moçada aí tem certeza que não fica ali meia hora sem correr para tomar uma água. É uma onda, não é isso? É uma onda luminosa, é luz do sol, né? Qualquer um tem essa experiência. Ela transporta o quê? Energia, tá? Né? Tanto é que a gente monta sisteminhas, as plantas são especialistas em pegar essa energia da onda eletromagnética e usar para produzir alimento para ela. Essa é a ideia. Uma onda carrega energia. Um exemplozinho que eu gosto muito de dar, de elétron, tá? Tem aqui uma camaradazinha que tem uma carga mais que tá parado, beleza? Aí você joga em cima dele uma onda eletromagnética. Luz, tá? Tá vindo para cá. Então, essa aqui é uma luz. Então, aqui, na hora que essa onda chegar sobre ele, vai ter um campo elétrico. A onda, luz, é uma onda eletromagnética. Né? Tá? Então, tem um campo elétrico aqui. É um vetor. Se tem carga, se tem campo elétrico, tem força, força de Coulomb. Força elétrica é a carga vezes o campo elétrico.
Eita, então o que que acontece agora? Se tem força, ele estava paradinho, o que que acontece com essa carga? Se ela estava paradinha, o que acontece? Ela se movimenta. Ela vai parar para cima. Ela entra em movimento, porque tem força junto dela. Então, o que que aconteceu aqui? A carga passou a ter o quê? Energia cinética. Da onde que veio essa energia cinética da carga? Da luz. Quem, então, é uma energia mecânica, energia cinética. Quem realizou o trabalho? A força elétrica. Através de quem, na verdade? Do campo elétrico. Da onda eletromagnética. Beleza? Então, falando para vocês, a luz, né, tem energia. Da onde que vem energia cinética? Só pode ter vindo da luz. Não, isso é o mais importante agora, nesse momento, né? Vamos falar sobre... Vou aproveitar esses últimos 10 minutinhos, 12 minutinhos que eu tenho aqui agora, para fazer uma introdução do que eu quero fazer na aula passada. Agora, depois dessa conversa toda, de colocar essas características, definindo de maneira mais específica, né, as propriedades das ondas mecânicas em particular, né, eu vou começar a colocar uma descrição mais matemática da onda, tá bom? Tá? A gente precisa fazer isso. Eu vou falar agora de ondas, tá, periódicas. Então, se eu pegar aquela corda esticada e subir e descer, eu gero um pulso, tá? Fiz uma perturbação. Agora, se eu ficar ali agora assim, o tempo todo, periodicamente perturbando, o que que eu vou ter? Aí eu vou ter um cenário em que, ao longo de toda a corda, os pulsos vão se propagando e eu vou ter um perfil, né, mais característico que a gente consegue imaginar ou desenhar, imaginar para uma onda, algo contínuo, tá? Mas para que isso ocorra, eu preciso de ter essa característica de que tem que ser o quê? Periódico. Periódico é aquilo que se repete no tempo, tá? Beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui, né? Isso que eu vou colocar aqui agora, ó. Vou pegar, por exemplo, uma massinha, massa M, sisteminha aqui que eu vou prender ela numa mola. Tá? Aqui é o chão, tá? Uma mola de constante elástica K. E nela aqui, de alguma maneira, na minha massinha, vou prender uma corda esticada. Tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou, né, fazer com que o sisteminha massa-mola oscile. Então, eu vou arrastar esses caras aqui para cá. Vou colocar, né, meu sisteminha mola a partir da posição de equilíbrio. Esse cara aqui é a minha posição de equilíbrio. Né, e eu vou colocar ele para oscilar. Isso aqui, a gente sabe que vai ser um movimento harmônico simples. Estou criando um sisteminha que vai ser a minha mão ali, ó, chacoalhando, ó, tá vendo? Uma característica, eu posso cansar. Outra hora eu vou mais rápido, né? Eu quero uma coisa que chacoalhe a corda, que crie os pulsos na corda, com uma periodicidade constante. Opa, quem se movimenta constante, sisteminha massa-mola, obedece o que a gente definiu, né? As características que a gente definiu para o movimento harmônico simples. Então, eu vou colocar ele ali, posso empurrar, eu posso esticar e soltar. Quando eu coloco ele para oscilar,
que vai acontecer? A corda, né, vai começar a se movimentar, né? Isso aqui é um desenho, ela vai oscilar, né? Vou ter vários pulsos, né? E vou ver, né, algo se movimentando da esquerda para a direita. Os pulsos vão indo, não é isso? E ele vai se movimentando. Então, o que eu estou desenhando aqui é uma foto, né? O tempo... Nossa, cara, não sei por que eu estou colocando. É uma foto, né? Num certo instante T. Então, é algo que está congelado no tempo. Se eu pensar num filminho, né, o que vai acontecer? Eu vou ver essa cobrinha aqui se movimentando da esquerda para a direita. Legal? Estão conseguindo imaginar o que eu estou querendo fazer aqui, né? Alguma dúvida, não? Beleza. Então, Douglas, essa cobrinha que eu tentei desenhar aqui, ela vai ter a cara de que função matemática? Seno cosseno. E por quê? Porque é o movimento harmônico, Sim. né? Então, né, é uma onda que a gente vai chamar de senoidal. Por que não chama de cossenoidal? Podia, tanto faz. A diferença de seno para cosseno é uma fase, não é isso? Tomando por exemplo, vamos chamar de senoidal, todo mundo já vai entender. Então, uma onda harmônica, né? Mas ficou o senoidal, tá? Beleza? É uma onda senoidal que ela tem a cara. Mas, Hugo, você acabou de dizer para mim que não é toda onda que tem a forma senoidal, pode ter uma onda triangular e tal, tudo mais, né? Aí vem um camarada, só vou contar essa história para vocês, quem se interessar é super jóia. Um camarada que se chamava Fourier, tá? Ele, entre várias contribuições para a matemática, ele demonstrou para a gente que qualquer função periódica quadrada, que vai se repetindo com o tempo, quadrada, triangular, qualquer coisa de degraus, e aí os degraus vão se repetindo. O que você conseguir imaginar que seja periódica, ela pode ser decomposta numa soma infinita. Olha, soma infinita, é série, Hugo? Isso. Numa série que a gente chama de série de Fourier, tá? Ela pode ser decomposta numa soma infinita de quê? Senos e cossenos. Qualquer função. Quadrada também, Hugo? Sim, quadrada também. Triangular, você pode decompor ela em senos e cossenos? Sim. Tá? O cara demonstrou. Isso é jóia. Então, por que eu estou falando disso? Porque se tudo é uma soma de seno e cosseno, então não preciso estudar quadrado, triangular, de degraus, nem nada. Eu estudo quem? Seno. A onda senoidal. Qualquer função periódica, eu posso decompor ela em senos e cossenos. Senos e cossenos é o que a gente vai tratar aqui. Que legal, né? Então, essa é a minha justificativa para poder tratar de ondas senoidais aqui para ondas periódicas. Beleza? Então, é isso que eu vou fazer, tá? Joia? Vou parar por aqui, porque o que eu tenho para falar aqui adiante não consigo falar em 5 minutos. Tudo bem? Vou parar por aqui hoje. Pessoal, então, obrigado pela atenção de vocês por hoje. Encontro vocês amanhã nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, beleza? Douglas, eu espero um e-mail seu para a gente combinar um horário amanhã à tarde, tá? Ou de manhã, o que for melhor para você. Tá? A gente ajeita aqui. Fechou, agradeço. Legal. Até amanhã, moçada. Fala, dona. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu só tirar uma dúvida, que o meu computador tá lento, então eu demorei para entrar. Você mudou a data da prova já? Já marcou outra Não, data? vou mandar um. Falei com todo mundo agora no começo da aula, que eu comi bola contando lá, que nem eu falei para você mesmo. Eu não sei o que eu fiz, se eu contei errado, mas eu devo ter olhado o calendário errado. Eu olhei aqui, é que esse negócio que você vem para cá, aí você sai e volta, aí volta para trás, né? Sim. Eu acho que eu fiz alguma coisa assim.
Aí eu vou marcar, vou mandar um e-mail com 2 datas e aí a gente discute qual das 2 datas é melhor, tá bom? Ah, certinho. Vou fazer isso agora, Tá bom. beleza? Obrigado, viu, Érico? Desculpa aí a comida de bordo, mas obrigado por você ter me alertado, eu não estava nem lembrando disso. Ah, que isso. Até amanhã, então. Então, até Boa amanhã. Até mais, né?